um outro detalhe, um outro aspecto interessante para entender um pouquinho, para começar a entender, né, a noção de moralidade política em Dworkin, é uma distinção que ele propôs para nós, se eu não me engano foi no livro Uma Questão de Princípio, se eu não me engano, tá? Uma Questão de Princípio. Dworkin mostra para nós a diferença entre uma sociedade por acidente, uma sociedade ética ou baseada em valores e uma sociedade baseada em princípios, tá? Para a gente começar a entender essa noção dos princípios de moralidade política, tá? Olha que interessante a ideia que ele propõe para nós. Por que a gente decide viver juntos, né? Por que a gente vive em sociedade? Será que é por uma questão só de dependência? Será que é por um acidente histórico, um acidente geográfico, hein? Ou será que a gente vive juntos porque a gente compartilha algumas coisas, né? Algumas convicções em comum, tá? E aí ele propõe para nós a seguinte ideia, olha só. Existem sociedades em que as pessoas vivem juntas por um acidente geográfico. Em algum momento da história tinha um rio ali, a galera tem que morar perto do rio e acabaram se tornando vizinhos, mas não porque escolheram, e simplesmente por uma relação de necessidade. Eles se toleram. Essa é uma sociedade que há uma tolerância enquanto está tudo bem, a hora que o recurso for escasso vai dar guerra, tá? Essa é uma forma, né, de sociedade, e muitas dessas formas de sociedade existem hoje, né, no mundo de hoje. Esses lugares que vivem guerra, vivem conflitos, né, são sociedades desse tipo, tá? Os caras estão ali, né, compartilham alguns recursos, a hora que o recurso fica escasso, já dá pancadaria, já começa a guerra, já começa as cenas tão tristes, né, que a gente assiste, que a gente vê, e que são violências, né, inacreditáveis, assim, no estágio civilizacional no qual nós encontramos, né. Muito bem, mas existe uma segunda forma de organização social que ela é muito mais avançada, que é aquele tipo de sociedade que compartilha objetivos comuns, certo? Já não se trata mais de um acidente histórico e geográfico. Agora é uma forma de sociedade em que as pessoas vivem juntas, não só porque elas disputam ali determinados bens que estão naquele lugar, mas porque elas acreditam nas mesmas coisas, ou elas compartilham alguns objetivos em comum, certo? Esse tipo de sociedade é uma sociedade ética, porque ela compartilha valores, ela compartilha objetivos comuns, ok? Já é uma sociedade muito melhor para se viver, certo? Mas, mesmo assim, ela ainda não é uma sociedade mais avançada. Ela é uma sociedade que está, tipo assim, no meio termo entre um estágio civilizacional, porque a gente compartilha objetivos comuns, mas o objetivo ele pode ser negociado, ele pode ser transigido. O objetivo tu sempre pode diminuir ele um pouco de modo a equilibrar as coisas, sabe? Em outras palavras, os valores, os objetivos, os ideais de vida boa, eles podem ser sacrificados, certo? Por isso que quando a gente entende direito como um objetivo, turma, princípios como um objetivo, por exemplo, a versão do Robert Alexy, tá? Isso é contrário de Dworkin, tá? Porque Dworkin entende que princípio é princípio e não objetivo. Vocês vão ver a diferença agora, certo? Uma terceira forma de sociedade, turma, é aquela que não só compartilha objetivos ou valores, mas que ela acredita nas mesmas coisas. Ela tem as suas convicções como fundamentos em comuns. Ah, isso aqui é diferente, meus caros. Quando a gente compartilha os mesmos fundamentos, a gente acredita que nós temos uma mesma situação originária, vamos dizer assim, que a gente tem uma certa unidade histórica, que a nossa identidade ela é compartilhada historicamente. A gente compartilha não só objetivos, mas também tradições, mas também fundamentos históricos. Entende a diferença, pessoal? Esse tipo de sociedade que compartilha não só objetivos em relação ao futuro, mas também fundamentos que dão sentido para a nossa identidade, essa é uma sociedade que se baseia em princípios de moralidade política. Perceberam? A primeira forma de sociedade, aquela do acidente geográfico, turma, não tem nem valores nem princípios. A segunda compartilha objetivos. Essa já é uma sociedade de valores, já é uma sociedade ética, mas ela é uma sociedade que ainda pode negociar, pode transigir, pode vender, né, seus objetivos, percebem?
Agora, uma sociedade baseada em princípios, turma, princípio é algo que está fora de negociação. Princípio é algo incondicional, porque tem a ver com o nosso passado, tem a ver com aquilo que dá sentido à nossa existência, é aquilo que dá sentido à nossa própria identidade. Por isso o título do livro do Dworkin, né? Uma questão de princípio, depois levando os direitos a sério, né? Não é por acaso que ele dá esses títulos, tá? O império do direito, né? São formas de você entender o direito como moralidade política e não somente como valores que podem ser transigidos, né? Que podem ser equilibrados, equacionados, né? Numa relação, por exemplo, de razoabilidade e assim por diante, tá? Levar os direitos a sério, né? Entender os direitos como uma questão de princípio e não como valores, meus caros, se torna, né, no pensamento do Dworkin uma coisa muito importante. E aqui está, portanto, uma outra dimensão, né, uma outra pecinha que começa a abrir, né, a chave desse universo tão complexo, né, desse conceito de princípios de moralidade política de uma comunidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicação. E reflitam aqui com a gente, hein? Será que o Brasil é uma sociedade baseada num mero acidente geográfico, hein? Tratado de Tordesilhas, né? Poxa, nos encontramos aqui, viemos aqui achar ouro, não achamos ouro, vai o pau-brasil mesmo, depois o açúcar, depois o café, e agora é isso que nós temos aqui, né? Um mero acidente geográfico? Ou será que a gente compartilha também valores, objetivos comuns, né? Por isso que a gente ainda está aqui, né? Nessa comunidade jurídica brasileira. Ou será que nós já atingimos esse terceiro nível, né? Que é o nível da moralidade política, que é esse nível em que a gente está junto, não só porque a gente compartilha objetivos, mas também porque a gente acredita em princípios comuns, em convicções, né, de moralidade política comuns. Será que a gente já tem um passado, né, que constrói para nós uma ideia de identidade do que é ser brasileiro, né, de uma brasilidade que dá um fundamento, né, para nós? Então esse é um caminho, tá? Para nós entendermos, né, essa noção da moralidade política, pessoal. Beleza? Maravilha! Bons estudos!